Dando prosseguimento, vamos falar agora sobre a definição de função injetiva. Então vamos lá. Uma função f de A em B é dita injetiva. A gente diz injetiva, mas também a gente pode dizer que é uma injeção, tá? Injetiva, uma injeção, quando acontecer o seguinte, vou colocar assim: qualquer que seja x1 ou x e x2 pertencente a A, eu tenho que, se o f de x1 for igual ao f de x2, então nós temos que x1 é igual a x2, ok? Ou ainda, né? Ou usando, vou colocar assim, ou usando a contrapositiva. Não sei se vocês lembram da lógica, eu já vou explicar. Ou usando a contrapositiva, a gente pode dizer que qualquer que seja x1 e x2 pertencente a A, então, se x1 for diferente de x2, isso implica que f de x1 é diferente de f de x2. Essas duas afirmações, elas são equivalentes. Não sei se vocês lembram na lógica matemática, quando eu digo isso aqui, olha, se acontece uma coisa P, então acontece que, se acontece vamos supor aqui, se há combustão, então há oxigênio. A gente aprende na química, né? Se há combustão, então há oxigênio. Isso aqui é a mesma coisa que eu disser, se não há oxigênio, então não há combustão. Esse tio aqui é negação, tá? Ou seja, dizer que P implica Q é a mesma coisa, é equivalente a dizer que quando não acontece o Q, então não vai acontecer o P, ok? Então repara, isso aqui seria o P, isso aqui seria o Q, ok? Então isso implica nisso. Se isso aqui falhar, isso aqui também vai falhar, que seria a volta. Se esse falhar, ó, negação, vai implicar na falha da premissa, ok? Então você pode usar ou isso aqui, né? Essas duas afirmações são logicamente equivalentes. O que está dizendo aqui? Imagens iguais, eu vou ter domínios iguais. Ou então, posso dizer que se os domínios forem diferentes, é a mesma coisa. Se os domínios forem diferentes, as imagens também são diferentes. Ok? Deixa eu colocar um exemplo aqui. Como exemplo, vamos pegar o seguinte. Se eu tenho o conjunto x1, x2, x3 e B, eu tenho que y1, y2, y3, y4. Eu só estou considerando funções, tá? Eu não estou considerando relações que não são funções. A pergunta agora, eu estou diante dessa função, a pergunta agora é, essa relação é uma função? Bem, o que diz a definição de... Perdão, não é isso. Isso aqui é uma função. A pergunta é, essa função, ela é injetiva? Em alguns livros a gente vê injetora, injetor, injetiva. Tá, essa função aqui, ela é injetiva? Bem, o que diz a definição de injetiva? A definição de injetiva diz que domínios diferentes vai implicar em imagens diferentes. Isso acontece aqui? Então, vamos ver. Eu vou pegar dois domínios diferentes, vão dar duas imagens diferentes. Se eu pegar esse e esse, vai dar imagens diferentes.
Ok? Então, se domínios diferentes me levam a imagens diferentes, então eu posso dizer que a função f é injetiva. Ok? Um contra-exemplo, né? Eu já bati aqui na câmera. Um contra-exemplo. Vou colocar aqui um contra-exemplo. Se eu tiver esse conjunto aqui, x1, x2, x3, e B, eu tenho y1, y2, y3, y4. O x1 e o x2 ligam-se ao y1, e eu tenho o x3 liga ao y3. Bem, repara que essa função, que eu vou chamar de função g, isso aqui, essa relação é uma função. Por quê? Porque domínios, cada domínio me leva a uma única imagem. Cada domínio me leva a uma única imagem. Ok? Essa função, ela não é injetiva. Por quê? Porque o que diz a definição? Ela diz que domínios diferentes têm que me dar necessariamente a imagens diferentes. Isso acontece? Não, isso não acontece, porque vai falhar bem aqui, olha. Eu tenho domínios diferentes que vão me dar a mesma imagem. Então, eu posso dizer que G não é injetiva. Ok? Beleza. Então, vamos continuar. Vou pegar um exemplo numérico agora, tá? Um exemplo numérico. Mostrar que a função f de R em R, dos reais nos reais, dada por f de x igual a 2x mais 5, é injetiva. Então, eu tenho que mostrar que essa função é injetiva. Bem, como é que a gente prova que uma função é injetiva? Como nós já vimos, uma função é injetiva, né? Eu posso provar provando isso aqui. Eu posso provar provando que se os domínios forem diferentes, as imagens são diferentes. Ou, usando a contrapositiva, eu posso dizer que imagens iguais me levam a domínios iguais. Desculpa, gente. Imagens iguais me levam a domínios iguais. A gente pode usar uma ou outra para demonstrar. Nesse caso, eu vou usar essa aqui, tá? Vou mostrar que se as imagens são iguais, então os domínios são iguais. Então vamos fazer isso. Prova. Solução. Né? Bem, repare o seguinte. Qual é a função? A função é essa aqui, né? Vou colocar aqui. F de x é igual a 2x mais 5. Logicamente que esse x é uma variável, a gente chama de variável muda, né? Eu posso substituir por qualquer coisa. Eu posso colocar que f de z é igual a 2z mais 5, concorda? Então, esse x aqui eu posso trocar por qualquer letra. Então, nesse caso, se f de x é igual a 2x mais 5, então eu posso dizer que f de 1, por exemplo, f de x1, perdão, vai ser igual a 2x1 mais 5. E f de x2 é igual a f de x2 mais 5. Tudo bem? Então, eu vou usar um x1 e um x2. Só que isso aqui é borrão, tá, gente? Vou chamar isso aqui de borrão. Por que borrão? Isso aqui não vai fazer parte da demonstração. É só para a gente entender como é que funciona essa ideia aqui, essa substituição, tá? Então, a demonstração vai começar bem aqui.
vai começar assim. Seja f de x1, perdão, igual a f de x2, então, como é que a gente vai fazer? Então, o f de x1 vai ser igual a f de x2, estou repetindo a hipótese, tá? Aí, quem seria o f de x1? Como f de x é igual a 2x mais 5, então f de x1 vai ficar 2x1 mais 5. 2x1 mais 5. E aqui o f de x2, né? Só substituir f de x2 é igual a 2x2 mais 5. 2x2 mais 5. Daí eu posso cancelar o 5 com 5, vai ficar 2x1 igual a 2x2. Ok? Aí cancelando 2 com 2, vai ficar x1 igual a x2. Pronto, acabou. Como queríamos demonstrar. Ou então, eu posso dizer assim, portanto, de fato, né, f é injetiva. Por quê? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo, lembrando, né, na definição, lembrando que o meu objetivo é provar que se f de x1 for igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Porque essa é a definição de uma função injetiva. Ok? E foi justamente o que aconteceu. Eu comecei daqui e isso implicou que o x1 é igual a x2. Ou seja, f de x1 é igual a f de x2 me levou que x1 é igual a x2. Então, quando acontece essa implicação, eu posso dizer que a função é injetiva. Ok? Agora, nós vamos trabalhar com um contra-exemplo. Um contra-exemplo. Vou colocar assim. Mostrar que dada por... Agora vai ser a função x². Não é injetiva. Agora o meu objetivo é negar, né? Já seria um caso em que não é. Como é que eu faço para provar uma negação, né? Eu vou provar que é falso. Para eu provar que é falso, basta eu mostrar um contra-exemplo, né? Por exemplo, quando eu afirmo que todo corintiano é fanático, como é que eu faço para provar que isso é falso? Basta eu mostrar que existe um corintiano que não é fanático. Então, eu tenho que mostrar um contra-exemplo. Nesse caso aqui seria simples. Vou colocar assim, olha. Note que a ideia é mostrar aqui um contra-exemplo, né? Então, mostre que, ou melhor, note que 1 é diferente de menos 1. Você concorda que 1 é diferente de menos 1? Ok. Mas, perceba que quem seria o f de 1? O f de 1 é igual a 1 ao quadrado. Concorda? Porque a função é f de x igual a x ao quadrado. Se o f de x é igual a x ao quadrado, então f de 1 é igual a 1 ao quadrado, que vai dar 1. Ok? E quem seria o f de menos 1? O f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado. Só que menos 1 ao quadrado também é 1. Então, ambos dão o mesmo resultado, só que tem domínios diferentes. Então, logo, o que acontece? Logo, eu tenho que o 1 é diferente de menos 1, mas o f de 1 é igual ao f de menos 1. Porque todos são iguais a 1. Porque o que diz a função injetiva? A função injetiva diz que se os domínios forem diferentes, as imagens também deveriam ser diferentes. Mas não aconteceu aqui. Ou seja, falhou. Se falhou, então, portanto, f não é injetiva. Ok? Então, nós estamos diante de um contra-exemplo.
Agora vamos para o item 9, que é a definição de função sobrejetiva. Colocar assim, uma função f de A em B é dita sobrejetiva, ou uma sobrejeção, né? Sobrejeção, quando a imagem for igual ao contradomínio, ok? Então, quando a imagem for igual ao contradomínio, a gente diz que ela é sobrejetiva. Porém, eu quero que você perceba o seguinte. A gente já sabe, lá da teoria dos conjuntos, que se A está contido em B e B está contido em A, isso aqui significa dizer que A é igual a B, concorda? Então, se a implicação, né, se a inclusão acontece para os dois lados, então tem essa igualdade. Ok? Pois é, mas e daí? E daí que, no caso das relações, a imagem vai ser sempre um subconjunto do contradomínio. Então, isso aqui sempre vai acontecer. Se isso aqui sempre vai acontecer, então, para que aconteça a igualdade, basta que aconteça do lado oposto. Basta que aconteça isso. Esse de baixo aqui é que pode ou não acontecer. Ou seja, o que pode ou não acontecer, o primeiro sempre vai acontecer. O que pode ou não acontecer é esse de baixo. E o que diz esse aqui de baixo? Que todo elemento do contradomínio é elemento da imagem. Ou seja, qualquer que seja y, se y pertence ao conjunto B, isso implica que o y pertence à imagem. Ok? Então, de maneira mais restrita, eu poderia dizer assim, que para qualquer que seja y pertencente a B, existe um x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Por que eu estou escrevendo isso aqui? Porque isso aqui é a definição de imagem. Dizer que o y pertence à imagem significa dizer isso aqui. Então, a gente pode dizer assim, ou então a gente pode dizer que qualquer que seja y pertencente a B, existe um x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Ou seja, essa é a definição de função sobrejetiva. Pode ser que seja mais útil trabalhar com essa definição aqui. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui. Como exemplo, eu posso pegar esse conjunto aqui. Exemplo. x1, x2 e x3 e b, y1, y2. Bem, aí eu vou criar essa função aqui, né? x1 ligando com y1, x2 ligando com y2 e x3 também ligando com y2. Bem, se você reparar, o conjunto B vai ser o conjunto y1, y2, ok? Agora, quem seria a imagem? A imagem é o conjunto de todos os elementos que se relacionam com alguém do conjunto A. Como todos eles se relacionam, então a imagem da relação, né, da função, que é uma função, vai ser o próprio conjunto B. Também vai ser a imagem da função f, também vai ser y1, y2. Ou seja, os dois conjuntos são iguais. Então, a imagem de f é igual ao próprio contradomínio. Quando isso acontecer, a gente diz que f é uma sobrejeção. Sobrejeção. Ou seja, a função é sobrejetiva, ou sobrejetora, né? Ok?
Então, como contra-exemplo, a gente pode colocar aqui. Contra-exemplo. Como contra-exemplo, a gente pode colocar x1, x2, x3 e b. y1, y2, y3, y4. Então, deixa eu criar aqui, né, essa função. Nesse caso aqui, o conjunto B, vou colocar aqui no cantinho, vai ser y1, y2, y3, y4 e y5. E a imagem da função, vou chamar de f de novo, vai ser só isso aqui, porque só eles que se relacionam com elementos do conjunto A. Então a imagem vai ser y1, y2. Ou seja, os conjuntos são diferentes. Então a imagem de f é diferente do conjunto B. Então, logo, f não é sobrejetiva. Ok? Agora, como já passou de 20 minutos, eu vou deixar o exemplo para a próxima aula. Ok? Exemplo numérico, na verdade, né? A gente vê só exemplos com conjuntos pequenos, né? Ok. Então,